Fala pessoal, estamos mais uma vez reunidos aqui hoje com a ilustre presença da professora Marina Solis. Que honra ter você aqui, Mar. Muito bom. Seja sempre bem-vinda. Nossos encontros são maravilhosos e dessa vez a gente não vai fazer nada diferente, meu. Como- Fábio, eu que agradeço o convite, sempre é um prazer estar contigo, bater esse papo, ainda mais sobre o assunto que a gente vai conversar hoje. Então, é mais do que um prazer estar aqui. Obrigada. Assunto encantador, Mar. Assunto encantador que eu confesso a você que eu sempre fui um entusiasta desse assunto. E depois que eu comecei, que eu te conheci, que eu comecei a acompanhar, né, até os contatos que a gente fez iniciais, depois Uhum. as aulas que você deu para a gente na pós de biomecânica, e hoje você sendo a minha nutricionista, né, olha que honra, eu acho que a gente só aumenta o interesse pelo assunto, né, e vê o quanto é importante hoje tá linkado a isso e saber, né, que a andorinha sozinha ela não vai fazer verão, não. Se a gente não tiver com o ecossistema fechado, a gente não consegue fazer nada. Com certeza. E aí, assim, é um assunto hoje muito estudado, muito falado, mas é um assunto de extrema complexidade, assim, tanto para se trabalhar quanto para estudar, né? Então, é algo, assim, complexo, e por isso tem bastante coisa para a gente abordar, e acho que é isso que torna esse assunto tão encantador, como você comentou. Então, Bom, vamos embora, vamos vamos embora. embora. Não, e é Vamos. importante a gente já começar falando, né, você tocou no assunto complexidade. Que aqui a gente tem um foco muito clássico, né? A gente está falando do ponto de vista da biomecânica, a gente está falando do ponto de vista da nutrição, né? Muita Uhum. gente fala, tá, mas só isso resolve o problema? Não, existe o fator comportamental, existe o fator social, existem outros fatores aí envolvidos, né? E que é bom, logo no começo, a gente já deixar claro para as pessoas que aqui a gente está falando de uma pequena parte do assunto, né? Que as pessoas, pô, mas você fala de medicamento, né? Acho que não é nem da nossa competência tá falando sobre isso, né? Não é nem da nossa competência tá falando dos fatores comportamentais que levaram a pessoa a uma compulsão, Sim. né? O estado emocional dela, o estado de vida, as experiências prévias, né? Acho que hoje a gente está aqui para discutir, podemos até dar uns pitacos sobre isso, né? Mas para discutir o assunto técnico que está relacionado muitas vezes à nossa área, né? E que as pessoas tentam muitas vezes abordar e não conseguem pela Uhum. falta de conhecimento no assunto, né? Total, total. E eu acho que é bem isso que você falou. E aí, uma das coisas que a gente entende, né, falando de obesidade, que ela é multifatorial. Então, tem aspectos genéticos, tem os aspectos eh, psicológicos, né, assim, da experiência de cada um, e também muitos aspectos comportamentais, né? Então, que a gente também precisa levar isso em consideração porque muitas vezes, o indivíduo ele acaba comendo certos alimentos em maior quantidade sem mesmo ele perceber, né. Então acho que muitas vezes a gente tenta simplificar a obesidade ou até mesmo o tratamento da obesidade, simplesmente contando caloria, né. Então acho que isso é um ponto que muito, do viés nutricional ou até mesmo do achismo das pessoas, fala: "Bom, então para eu poder emagrecer ou para tratar a obesidade, basta eu contar calorias e fazer lá uma dieta, com déficit energético, que eu vou emagrecer. E a gente entende que não é tão simples assim, né, porque passa por muitas dificuldades, inclusive do dia a dia, de você simplesmente cortar caloria, né. Então eu vou deixar de comer, mas será que vai ter um efeito em relação, ao à minha fome, ao meu apetite, ao meu metabolismo? E além disso, tem algumas coisas comportamentais que a gente faz, ou que o indivíduo faz, e que podem favorecer o sobrepeso e a obesidade. Então, para não ficar muito só aqui em palavras com poucos exemplos, a gente tem na literatura hoje que indivíduos que pulam o café da manhã tendem a ganhar mais peso do que aqueles indivíduos que fazem o café da manhã.
Então, uma prática, assim, às vezes a pessoa não acorda, tem preguiça, ou né, não valoriza o café da manhã, às vezes não é nem um hábito, não sente fome, e aí a gente entende que tem muitas vezes uma resposta ao longo do dia de compensação, comendo mais, alimento mais caloria, se esse indivíduo já começa o dia fazendo um bom café da manhã, e aí, claro, a qualidade é muito importante, então rico em proteína, né, com uma quantidade importante de fibra, mas aí, claro, que fica algo bastante específico. Mas olha só um hábito, né, que pode sim facilitar ou ajudar o indivíduo a beliscar mais vezes ao longo do dia, que esse é um outro comportamento que as pessoas têm, de achar que precisa comer de 3 em 3 horas, que isso também acho que era né, acho que uma crença que as pessoas tinham. Pô, eu preciso comer de 3 em 3 horas para eu poder emagrecer. E às vezes o indivíduo ele passava a comer mais do que ele precisava, né? Então ficava beliscando, fazendo pequenos lanches e bom, no final do dia ele estava comendo mais calorias do que ele deveria, né? Então alguns exemplos aí de como a gente a depender do nosso comportamento, a gente pode favorecer, né, o consumo excessivo de calorias, né? Nossa, muito bom. Mas enquanto você fala, né, eu vejo um pouco da minha vida se passando aqui, né? Porque eu venho de uma família de cultura alimentar péssima, né? É uma família de descendência europeia, né? Onde os cafés da tarde eram regados aí de leite integral, bolinhos, churros. A minha mãe fala até hoje da tal da cueca virada, né? Era uma massinha com açúcar, canela frita no óleo, e que fazia a gente engordar, que era uma maravilha. E eu adorava ir tomar café da tarde na casa dos meus parentes, né? Porque eu sabia que não ia ter miséria ali. E como todo bom gorduchinho que eu era, eu mandava bala ali sem dó, né? E de repente, quando eu me tornei acadêmico, né? Você vê, um acadêmico de fisioterapia no 4º ano, ele acha que ele conhece os segredos do universo, né? Não sabe nem de fisioterapia, quem dirá de nutrição. A primeira vez que eu comecei a me dedicar a emagrecer, eu me dediquei através de cortar caloria mesmo, de Uhum. entrar em dieta hipocalórica, de comer pouco, e chegava no final de semana, assim, eu tinha compulsões absurdas. E hoje, né, depois, é claro, de ver suas aulas, e também de ser seu paciente, eu vejo o quanto isso me fez mal, né? O quanto isso me fez mal ao longo do tempo, das relações que eu tive com a comida, do medo que eu tinha de comer, e eu falo que a minha vida é totalmente diferente nesse sentido. Mas eu queria tocar num ponto mais delicado, né, Má? Primeiro, que eu até comentei na aula que faz menção da nossa live de hoje, a pandemia que isso chegou, né? A gente está aí com 1/7 da população mundial obesa, né? A população mundial chegou numa característica terrível. E a gente, obviamente, vai falar das consequências disso daqui a pouco, mas a primeira coisa que eu queria abordar com você, e eu falo que é uma pena que a gente não deu essa aula juntos, é a relação existente, né? Por que que antes as pessoas que eram de classes mais baixas morriam de fome, morriam Uhum. magras, e hoje elas morrem de sobrepeso, né? Qual é o fenômeno mundial, né? Obviamente eu dei um pitaco lá na aula, mas eu sou pitaqueiro nessa parte, né? Então eu queria ouvir de você um pouco dessa explanação, Má. É. Olha, Fábio, a gente tem, né, hoje um evento que está acontecendo, que é uma mudança de qualidade de dieta, que assim, que acontece no mundo inteiro, né? Então a gente pode pensar, pô, será que na Europa é diferente, né? Será que os europeus eles se alimentam melhor, a qualidade da dieta é melhor? A depender da região da Europa, eu vou dizer para você que não, né? E um exemplo disso é a Inglaterra. Eu estou falando de qualidade, quando eu falo de qualidade,
Eu estou falando do excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, hoje, o que a gente tem em maior quantidade, né, na nossa mesa, na nossa despensa, são alimentos ultraprocessados. E aí, uma coisa que eu acho que fica importante de a gente entender, que existe uma diferença entre alimento ultraprocessado e alimento industrializado, porque não é a mesma coisa. E às vezes as pessoas colocam esse conceito na mesma classificação, mas não é. Então, assim, um alimento ultraprocessado, quando ele passa por diversos processos, né? E muitas vezes você acaba colocando, adicionando muitos nutrientes que originalmente não há nesse alimento. Então, um exemplo disso é a adição de sal, né, de sódio, de açúcar e de gordura. Então, você acaba mudando muito o sabor, a palatabilidade desse alimento, sem falar, né, em aditivos, conservantes, para realmente aumentar o tempo de prateleira. Então, por exemplo, um alimento ultraprocessado, né? A gente poderia pensar num frango que você vai lá, faz aí um bifinho, né? Esse é um alimento que passa por um grau de processamento, então você não come o frango, né, ainda com pena, com osso, etc. A gente já come ele ou o peito, o bifinho, a coxa, a sobrecoxa, etc. Então, ele passou por um grau de processamento que é diferente do alimento ultraprocessado, que seria, por exemplo, um nuggets, né? Então, que você Hum. sabe que é uma massa de frango, você não sabe exatamente quais são as partes embutidas ali, mas seguramente tem cartilagem, tem osso, às vezes tem pele, tem um monte de coisa que a gente não sabe. E com certeza uma série de aditivos químicos para aumentar tempo de prateleira, né? Então, por quanto tempo dura um nuggets, mesmo congelado, né, ou fora do congelador, quanto tempo dura. Então, esse é um típico exemplo de alimentos ultraprocessados que muitas vezes as pessoas falam, bom, mas eu estou comendo frango. Mas que tipo de frango que é, né? Então, a qualidade hoje do alimento, ela está muito disfarçada, né? A gente passa a não saber muito o que é que a gente está comendo. O mesmo vale para os sucos, sucos de caixinha, bolachas recheadas, macarrão instantâneo. O molho, por exemplo, o molho de tomate que a gente compra pronto é um molho ultraprocessado, né? Porque tem muitos aditivos conservantes e a lista de ingredientes é muito ampla, né? Então a gente percebe ali que é um alimento típico processado e a gente consome muitos desses alimentos em diversos momentos ao longo do dia. Não só nós adultos, mas muitas vezes as crianças também fazem uso desses alimentos. E aí tem um ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração, que não é só a qualidade em si, que em termos nutricionais você tem aí baixa quantidade de vitaminas, minerais, baixo teor de fibra, mas falando um pouco da obesidade, né? Você acredita que a gente come mais alimento ultraprocessado sem perceber? Então, eu vou só refinar um pouco essa minha fala. O consumo de calorias de forma espontânea é muito maior quando a gente come principalmente alimentos ultraprocessados. Isso já foi assim inúmeras vezes testado e mostra, assim, se a gente comparar um grupo de pessoas que come uma dieta mais minimamente processada, com mais alimentos frescos in natura, com outro grupo que come mais alimentos ultraprocessados, e eles comem de forma espontânea. O grupo que come mais alimentos processados consome 500 quilocalorias em média a mais do que o grupo que come alimentos mais in natura, que vão promover mais saciedade. Então, veja que a qualidade da dieta hoje é um ponto, assim, fundamental, fundamental para a nossa saúde. A gente começa a ver até que é assustador o processo, né? E principalmente, né, Marco, quando a gente fala de baratear o alimento, né? Porque quando você fala um alimento in natura, hoje, em relação a custo, em relação exemplo, as crianças vão para a escola, né? E a gente precisa mandar alguma coisa para eles tomarem de lanche, né? Uhum. O armazenamento, o transporte de um alimento in natura,
manter lá o suco na temperatura certa para que ele não tenha um comprometimento em relação a isso, né? A gente começa a ver o quanto a gente fica vulnerável ao alimento hiperprocessado ou ultraprocessado, né? Eu falo até pelo segundo ponto, né? Que hoje a gente está abordando aqui, né? E eu falo que, mais uma vez, você é a grande maestro da história aqui, né? Que é o quanto a obesidade cresceu, né? E o quanto ela cresceu entre as crianças. Que aí a gente entra num segundo ponto também assustador, né? Uma coisa é você falar, um adulto, ele se torna obeso, né? Uhum. Outra coisa é você falar que um adulto, ele já chega nessa fase obeso e ele ainda vai entrar num poder de multiplicação de pães e peixes muito maior, né? Ele ainda vai casar, vamos chamar assim. E aí a desgraça tá feita na vida dele, né? Porque aí que ele vai engordar mesmo. Mas brincadeiras à parte, né? A gente vê as janelas, e eu intitulei carinhosamente a aula, né? A vida como ela é, né? A nossa vida, ela passa por essa janela de sedentarismo. Hoje, a discussão sobre crianças em tela, eu vejo a dificuldade que a gente tem em grandes cidades de fazer com que as crianças se movam, né? Que as crianças gastem energia. Elas vivem em apartamento, elas gostam de stream, elas não têm mais limites. Para eu assistir um desenho do Popeye, né? Eu ficava a tarde inteira ansioso. Hoje eles têm todos os desenhos na mão. Então, uma Exato. criança, ela vai chegar numa fase onde ela domina um pouco mais suas vontades, ela vai estar entregue à tela, ela vai estar entregue até estudo. Vamos pensar num bom caminho, né? Com Uhum. 16, 17 anos, eu vejo as crianças que vão estudar fora já estão entrando nos applications. As crianças que vão estudar no Brasil já estão entrando em fase de vestibular. Eles vão entrar na faculdade, eles vão ter que estudar. Eles vão sair da faculdade, eles vão entrar no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, ele vai ter que disputar o espaço dele. Quando ele falar, não, agora estou consolidado, agora realmente ninguém me manda embora, eu já não sou mais estagiário, ele já tem 30 anos, né? Então, ele já chega, se ele vier criança, obeso. Quando ele chegar nessa janela do sedentarismo, eu não sei se eu posso falar, usar esse termo, né? Mas essa janela de sedentarismo, que é quando a criança começa a ter as responsabilidades de um adulto, onde incertezas aparecem, ansiedade, será que aquele meu namorado gosta de mim? Será que a minha namorada gosta de mim? É. Compulsões, né? Que ele sabe que ele vai ter um boom de peso, ele já parte de um patamar maior, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí para a gente o que realmente acontece na vida da pessoa se ela já chegar nesse patamar com sobrepeso, já chegar nesse patamar com obesidade. Então, assim, hoje, esse ponto, assim, né, a gente olhar para as crianças é um fator de extrema preocupação, porque hoje você tem crianças com um problema de colesterol, né, com, assim, já com uma certa alteração de metabolismo de glicose, com pressão alta, e a gente está falando de crianças e adolescentes, né, que a gente, antigamente, a gente não via esse cenário, né, então... E a alimentação, é claro que ela contribui muito para isso. Então, junto com o streaming, junto com os joguinhos de celular ou videogames excessivamente, né, sendo utilizados, vem junto o pacote de bolacha, vem junto o pacote de salgadinho. E aí você competir, né, e tirar o salgadinho e dar uma maçã para a criança, a aceitação é muito baixa. Se os pais ainda não tiverem essa cultura de uma boa alimentação dentro de casa, isso vai se perpetuando, como você mesmo comentou, né? E a gente brinca assim, é paladar infantil. Muitas vezes eu escutei, inclusive, paciente meu falando, eu tenho um paladar infantil, eu não gosto de comer salada, verduras, etc. E aí você vai entendendo um pouco como que era a dinâmica dentro da casa. Então você precisa ir olhando um pouco porque você cria aí hábitos que permanecem aí para o resto da vida. E a pessoa tem sempre uma justificativa, né? Porque eu tenho paladar infantil, então eu não faço questão disso. A não ser que, de repente, ela
passa alguns anos, ela se vê no espelho e fala assim, cara, agora eu preciso fazer alguma coisa. Semana passada eu atendi um menino de 27 anos, ele já estava com excesso de peso, a circunferência abdominal mais aumentada, né? O peso até que não estava tão alto, mas ele estava com a circunferência aumentada, então a adiposidade é claramente localizada na região central, né? Então, circunferência de cintura aumentada, com colesterol alto, resistência insulinêmica, já com pré-diabetes, ele estava visitando um cardiologista, né? Estou falando de um menino de 27 anos. 27 anos. E aí ele falou assim: olha, eu depois entrei no mercado de trabalho, exatamente, comecei a faculdade, comecei a estagiar, e aí eu larguei o exercício físico, e aí agora eu estou aqui para tentar recuperar um pouquinho da minha saúde. Então, é isso, a gente pode até, Fábio, nem ir muito para os 30, para casa dos 30, 40, a gente está falando de pessoas mais jovens mesmo, né? Então, é uma preocupação, e isso já começa, assim, da primeira infância, segunda infância, e a gente já precisa ter um olhar, assim, atento para tentar recuperar essas pessoas, fazer alguma diferença e colocar mais movimento, tentar modificar a qualidade e quantidade. E assim, entenda que eu não estou falando que quantidade não é importante, né? O quanto a gente come é importante, porque eu não posso comer tudo que eu quero o tempo todo, livremente. Preciso ter um controle, eu preciso ter um equilíbrio. Mas a qualidade hoje é um dos fatores que mais preocupa, porque o excesso de ultraprocessado está diretamente relacionado, assim, com acometimento das doenças crônicas, as que a gente já Sim. conhece. Uhum. E eu vou dar um dado para você, Fábio, assim, que eu acho super impactante, assim, que mexe um pouco na questão de mortalidade, né? A gente tem um dado que, assim, para cada 10% do consumo de ultraprocessados que a gente inclua na nossa alimentação, a gente tem um aumento de 14% no risco de mortalidade. Então, se você Bizarro. aumenta 14% do teu consumo de ultraprocessado, você aumenta o teu risco em 10% de mortalidade. Então, veja que a gente precisa começar a olhar para isso com muito critério, assim, né? E acho que vale a gente ter um olhar crítico, né? Assim, crítico para aquilo que a gente está consumindo. O que você está colocando dentro da tua casa, né? É, eu acho que a gente tem algumas políticas públicas que estão tentando facilitar um pouco que as pessoas percebam um pouco da qualidade e façam escolhas melhores. Vide aí a nova rotulagem de alimentos, né? Perfeito. Nossa, eu ia comentar isso agora, porque eu vi uma reportagem hoje sobre isso, das pessoas estarem assustadas quando vem alimento, né? E eu sempre tive essa dificuldade em casa, justamente por saber ler a rotulagem e entender um pouco das proporções, né? Das Uhum. fontes de, para o cara conseguir 10 gramas de carboidrato, ele carrega junto 10 gramas de gordura, né? Então, dentro dessas proporções a gente vê o quanto a população não entende sobre isso, né? E até você está falando da história da criança, né? O quanto a gente não tem, né, na escola educação financeira e educação nutricional para enxergar esse tipo de rotulagem, né? Uhum. Que acho que ajudou demais a nossa população hoje, porque tá em preto lá. Alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Isso é maluco, né? Exato. Então veio para ajudar, assim. Eu acho que tem um movimento inicial de realmente assim você pelo menos saber o que você está comendo, porque antigamente, você sabe, o que que a gente valorizava quando comprava um alimento industrializado? Se ele era diet ou light. As pessoas iam muito no light. Ah, eu vou optar a versão light, porque tem menos calorias. A gente sempre ficou muito na questão calórica. Pegava lá o alimento, via a tabela nutricional e olhava só para caloria, né? E isso é uma coisa que a gente tenta desconstruir, porque não é a caloria só que importa. Você precisa entender o que tem de ingrediente naquele alimento que você está consumindo, né? Que é a mesma coisa que a gente falar em qualidade. Então, a ideia é sair um pouco dessa questão só calórica, diet light, mas vir com esse contexto de, olha, isso aqui tem mais açúcar, mais sódio, né? Mais gordura do que você
Mas consumiria. até componentes, né, Má? Porque quando você pega. Eu sempre fui um aficionado por sorvete, né? Então, quando você pega um sorvete hoje in natura, dessas sorveterias Uhum, que tomaram conta do mercado, né? Um sorvete mais gourmet, ele vai ter lá três, quatro ingredientes, né? Quando uhum. você vai lá no mercado e compra, eu não vou nem citar marcas aqui, mas compra aqueles sorvetes que já são de linha, né? Você vê lá 12, 13, emulsificante, edulcorante, não tem fim. Você deixa aquilo lá derreter, você compra um pacotão enorme. Quando derrete, aquilo não tem nada. Isso de gordura, né? Isso, Basicamente, você não consegue nem é. recongelar o negócio, nem tomar aquele Não, negócio. Deus me livre. Era o famoso hambúrguer de antigamente, né? Que quando a gente É. colocava lá na frigideira, você tirava o hambúrguer, você ia ver depois, aquilo ficava. Era impressionante o teor daquilo, né? Dá até nojo de ver o negócio, pelo amor de Deus. E, Fábio, posso te fazer um comentário que eu acho muito importante, assim, o porquê será que os alimentos ultraprocessados estimulam, né, o nosso consumo mais aumentado? Por que será que a gente come mais ultraprocessado, né? E aí é como se eu desse aqui para vocês, né, assim, pegasse, sei lá, um, uma bolacha recheada ou um pacote de Doritos, tá? Vou usar o Doritos porque eu vou falar porque eu gosto de Doritos, né? Acho que combina bem com uma cervejinha, tal, gosto. Gostamos. Ah, amamos Doritos. Agora, a questão é, né? É possível comer apenas uma unidade, um Doritos ou um qualquer desses alimentos Um bis. ultraprocessados? Um bis. Vamos lançar esse desafio. Quem será capaz de comer um bis? Né? Olha só, vamos ver. E aí, vou dizer assim, por que será que a gente não consegue comer um só? Porque são alimentos que a gente fala que eles são hiperpalatáveis, né? Eles têm uma quantidade, como a gente falou, de gordura, de açúcar e de sódio maior do que qualquer alimento in natura. Então, você come um Doritos e na sequência você morde uma maçã, você vai perceber que assim, com o Doritos você tem ativação de outras sensações, né? Porque ele é um alimento hiper palatável, vai te dar, inclusive, muito mais prazer, pensando no sistema nervoso central, né? Que faz com que você queira comer mais um, e mais um, e mais um, e de repente você já comeu o pacote inteiro sem perceber. Tem estudo mostrando que uma das coisas mais complicadas que estimulam o consumo dos ultraprocessados são essas batatinhas chips, sabe? Que a gente compra em saquinho Ou se sei. que a gente não consegue comer uma só. Você come uma, e você fala, meu, mais uma, aquele salzinho fica na boca, e aí você vai pegar mais uma. Então, a característica desse tipo de alimento, né, faz com que a gente coma ele mais e mais e mais, e como eu falei, de forma mais espontânea. Você não tá com fome, você pode comer assim, quase que ilimitadamente. Eu vou aproveitar, vou fazer uma pergunta para você, até por uma questão leiga, né? Eu acho que você tecnicamente vai saber falar muito melhor sobre isso, mas fala-se muito hoje do comer consciente, né? E quando Uhum. você está lá comendo e você está conversando, quando você está assistindo televisão, quando você está andando e comendo ao mesmo tempo, se você está lá, né, passando por ruas aqui de São Paulo, Avenida Paulista, né? Quando o cara tá te roubando o celular de um lado, o relógio pelo outro, você tendo que comer e andar ao mesmo tempo, porque você tem um compromisso que você não pode se atrasar, né? Isso estimula o aumento do consumo, né? Essa era uma pergunta. A segunda é a gente hoje, até culturalmente, a gente tem que dedicar mais tempo para sentir o sabor da comida, para ter aquele ponto de saciedade, né? E não comer compulsivamente porque a televisão me tira a atenção. Total. Fábio, então assim, como a gente está falando de obesidade, eu acho que é um assunto muito importante e que, assim, passa muito pelos aspectos comportamentais. Isso que você está colocando aqui são questões comportamentais do dia a dia, né? E hoje a gente entende que a gente precisa estar atento aos nossos comportamentos, como que a gente come, de que forma, inclusive na companhia de quem, né? Mas pensando na questão comportamental, né?
a forma como a gente se alimenta conta muito. Por quê? Se você comer de forma distraída, mexendo no computador, ou no celular, que hoje em dia o celular virou companhia para todo mundo o tempo todo, né? Até nos momentos mais íntimos você tá com o celular lá e a gente não desvincula, né? E aí o que acontece é que você acaba comendo muito mais quantidade, né, do que você comeria se você estivesse de fato prestando atenção naquele ato de se alimentar, né? Tanto é que a gente tem um movimento hoje chamado mindful eating, né, que é o comer com atenção plena. Sim. Porque é para tentar a gente fazer com que a gente saia do modo automático, né? Porque a gente tenta automatizar todas as nossas atividades, né? E comer, a gente também, a gente vai lá, come, mata uma necessidade e tal, e nem percebe o que está fazendo. Mas o Mindful Eating, ele tenta resgatar um pouco essa prática de você realmente praticar quase que uma meditação, né? É um processo meditativo para você poder se alimentar. É claro que não vai dar para você fazer isso em todas as refeições, mas você diminuir sua velocidade interna, sabe? Pô, não conversar sobre trabalho, não discutir assim, relacionamento, né? Não sei se você já percebeu, mas a hora que está discutindo, está conversando sobre algum assunto muito fervoroso, cara, a velocidade com que você se alimenta é muito maior, né? Então, cara, a gente precisa, meu, respirar, entender que aquele momento é um momento, sabe, de prazer, e aí você vai se conectando com a alimentação. E aí que servem, né, os nossos sensores de saciedade. Porque também hoje a gente está distraído, a gente está muito atribulado, e a gente já nem percebe dois sensores de apetite, tá? Eu falo de apetite, saciedade, assim como fome. Então, por exemplo, você perceber que você está com fome, talvez você já esteja com o seu nível de fome já ali próximo do insuportável, né? Você não tem muita atenção para aquela fome que vai crescendo, porque não de repente, pá, do nada você está com fome. Não, mesmo porque a fome, ela é regida, né, ela é controlada por hormônios, um especificamente chamado grelina. Então, a grelina ela vai sendo liberada na sua corrente sanguínea, e aí uma explicação um pouco mais fisiológica, né? E aí você vai percebendo que o teu nível de fome vai aumentando. Maravilha! Se a gente for respeitando, né, essa fome, a gente for se alimentando de acordo com a nossa fome, a gente vai ter um controle muito maior do que a gente come. Por exemplo, tá? Vou falar agora de fome. E vamos imaginar você que não jantou, ou as pessoas que de repente não fizeram uma grande refeição agora, que estão naquela situação de muita fome. E aí eu apresento aqui para vocês, sei lá, um pastel quentinho que acabou de sair, uma batata cozida e um prato de salada. Quando você tem muita fome, você, Fábio, o que é que você comeria primeiro? Nossa, mas eu já estou procurando pastel aqui na minha mesa agora. Você não precisa nem continuar a pergunta. É, eu consegui sentir o cheiro do pastel frito. Cara, porque quando a gente tem fome, né, e o nosso nível de grelina tá lá bombando, a gente já não consegue raciocinar direito, a gente perde a nossa seletividade nas escolhas. E aí, se eu te apresentasse, meu, pedra com, sei lá, com tempero, com ketchup, você fala, cara, manda isso aí pra dentro, porque eu tô com fome, tô até de mau humor, e não vem falar comigo que não vai rolar, né? Então, assim, a gente tem os nossos sensores de fome. Se a gente deixa, esse exemplo do pastel, é isso. Se a gente deixa perceber, quando a gente já está assim, no nível, escala de, sei lá, 9, 10 de fome, a gente perde nossa seletividade, né? Vai no restaurante, começa a olhar só para alimentos mais calóricos e assim por diante, né? É, Nossa, você me fez lembrar de um documentário que eu assisti uma vez que falava sobre o surgimento do ketchup, né? Numa marca também que eu não vou citar aqui para não gerar constrangimentos. Mas era uma época que não tinha refrigerador e as carnes eram vendidas em mercado e elas vinham assim, com um alto grau de degradação, de putrefação. E quando a pessoa ia fazer a carne, ela tinha um gosto horrível. E o ketchup veio para atenuar esse gosto, ou seja,
até carne podre vai com ketchup, né? Para ser bem resumida aqui nessa conversa. Não, mas eu acho que assim, a gente está mesmo no mato sem cachorro em relação a isso, porque eu imagino, né, enquanto você fala, tudo que a gente teria que mudar hoje no nosso planeta para conseguir reverter essa situação, né? O nosso curso de longevidade ele tem um apego muito especial, que é um documento da OMS que fala em 2010, ou desculpa, em 2020, como a década da saúde. A gente vai ter 10 anos como década da saúde. Se a gente não reverter determinadas situações, como obesidade, como dor nas costas, a gente realmente vai ter um problema muito sério para conseguir pagar a nossa saúde ali na frente, né? Então, o nosso curso hoje, ele aborda a parte de obesidade. O próximo capítulo vai falar sobre dor nas costas. A gente vai ter 2 capítulos de dor nas costas e um capítulo de osteoartrose. E lembrando, né, que esse curso ele abre a temporada de pós-graduação 2024, né? Professora Marina, que hoje é nossa coordenadora do nosso curso de pós-graduação de Fisiologia e Nutrição, que trouxe um time que eu fiquei impressionado junto com o professor Guilherme Artioli, que simplesmente tem assim as maiores feras da nutrologia, as maiores feras da fisiologia que a gente tem no nosso planeta, eu vou chamar assim, o timinho forte. Eu fiquei impressionado com a habilidade que vocês tiveram para juntar esse time num lugar só. Olha, que orgulho de você, Má. Olha, vou falar, Fábio, a gente está super, super, super animado, assim, com essa pós. Realmente vai ser um prazer, assim, está sendo muito, muito divertido já começar a pensar, elaborar, e foi muito, assim, gostoso escolher também, sabe, o time de professores, de palestrantes, os temas que a gente também selecionou. A ideia é a gente realmente fazer algo, assim, bem atualizado e com muita discussão, e sempre com assim embasamento científico, né? De uma forma talvez mais descontraída. Você até está vendo pela minha fala, né? Assim, uma certa uma informalidade, mas assim nunca deixando de ter o embasamento, de ter a literatura por trás, a gente, né, seguir aí as diretrizes e o que tem mais de novo aí acontecendo. E aplicabilidade, né, Má? Porque até agora você só deu exemplo de aplicabilidade, né? E acho que essa é a nossa maior missão, né? Quando a gente lançou a biomecânica, eu falava, não tem o mínimo sentido a gente ter um curso de pós-graduação de biomecânica se na segunda-feira, depois do nosso final de semana de pós, o aluno não tiver uma ferramenta para trabalhar, né? Então a gente está vendo aqui o quanto a gente tem de aplicabilidade, né, em todas essas informações, né? E o tamanho da importância disso, né? Porque um profissional da saúde hoje, seja ele fisioterapeuta, seja ele educador físico, seja ele nutricionista, seja ele psicólogo, se ele não entender de uma forma integrada o corpo humano, e eu vou dar um exemplo bastante clássico aqui, né? Que já entra numa parte que nos toca, né? Que é a questão da hipertrofia muscular, né? Você fala assim, nossa, hipertrofia, que maravilha. Hipertrofia, aquela tão sonhada hipertrofia, acho que as pessoas imaginam que elas vão hipertrofiar até explodir, né? Quando eu vejo os cursos, eu até estava falando com o Gui no nosso primeiro episódio, né, da live aqui, que vai para o nosso podcast, o como as pessoas se excitam, falar hipertrofia, hipertrofia infinita. E as pessoas esquecem da tal hipotrofia, né, da diminuição de massa muscular, que também vira uma doença e que também acaba mudando o contexto da história, né? Desde que inventaram a vacina e a antibiótico terapia, a gente não tem mais aquele índice enorme de mortes de doenças contagiosas, embora ainda o planeta sofra um pouco disso, né? Já visto a pandemia recente. Mas a gente conseguiu reverter uma pandemia em 2 anos com uma criação de vacina que foi um negócio maravilhoso, né? Uhum. Agora, as doenças crônico-degenerativas, causadas inicialmente pela obesidade, que vem hipertensão, diabetes,
o aumento do índice de tumores, a osteoartrose, né, que está acompanhada a isso, é, tentam ser revertidas por um processo chamado de treinamento. E acho que aqui a gente entra na segunda parte da nossa discussão. Quando a gente fala de treinamento, as pessoas se excitam na tal hipertrofia. E elas criam milhões de estratégias de estímulo muscular para tal hipertrofia. E aí a gente não cabe, né, a nós julgar, mas a gente tem que lembrar que quando as pessoas muitas vezes olham determinadas falas de hipertrofia, o orador ele está entupido de hormônio, né? E aí o jogo não vale, né? Aí tem propina. Vou pensar em condições naturais, né? Eu quero hoje reabilitar uma coluna e eu quero ganhar massa muscular nesse sujeito. Se ele tiver desnutrido, eu posso usar o exercício que eu quiser, eu não vou ganhar massa muscular naquele indivíduo, né? Se eu quero fazer um trabalho com um idoso e eu dou os estímulos certos, eu uso os exercícios certos, e esse idoso, como você muito bem fala, né, Mar? Ele não tem a capacidade de deglutir proteína, por Exato. exemplo, né? Haja visto que a gente teve uma grande celebridade há pouco que morreu de engasgo em um churrasco, né? Ele não consegue deglutir aquilo, ele começa a perder a capacidade de ingestão de proteína, né? Como reverter isso? Então, assim, hoje a gente fala, o curso de Fisiologia e Nutrição ele veio para coroar um ecossistema, né, que a gente fala que é o curso de biomecânica e o curso de treinamento de força, Uhum. né? Não adianta o sujeito entender de biomecânica, não adianta o sujeito construir as melhores estratégias para treinar força se ele deixar de lado o fator fisiológico e o fator nutricional, né? Total, porque a gente às vezes esquece, né? A gente tende a olhar sempre de forma segmentada, né? Acho que a graduação às vezes estimula isso, que a gente olhe só para um aspecto específico do indivíduo. E aí, quando a gente trabalha com um paciente, né, ou com um cliente na nossa frente, a gente precisa olhar ele de forma geral, né? Porque se ele, exato, se ele não tiver uma boa nutrição, ele não vai conseguir responder, né, de forma satisfatória para ganhar massa muscular, responder, né, aumentando força. E o oposto é verdadeiro, né? Ele pode estar bem nutrido, mas se ele não tiver um bom estímulo ou fazendo, né, os movimentos corretos, a gente não vai ter esse resultado. Então, eu acho que essa integração, ela é muito, muito bem-vinda, né? Acho que é um pouco isso que a gente tenta fazer. Não, muito bom. E aí, Ma, a gente entra na outra velha questão, né? Estamos agora no momento que a gente quer tratar o obeso, né? O cara já se olhou no espelho, como você mesmo disse, né? Aquilo incomodou. Uhum. é, já chegou janeiro, não é verdade? Depois daquela temporada amarga na praia, né? Do final do ano onde o biquíni não coube, né? A sunga deu aquele aspecto lá, né? Do colchonete na mudança, com brincadeiras à parte aí, né? Com todo respeito, mas a pessoa resolveu tratar, né? Aquilo, ela resolveu tratar a obesidade. E aí tem um assunto bastante interessante na biomecânica que a gente aborda, que é a arquitetura muscular, né? O processo muscular e o sistema de isometria de banda, que a gente chama, né? Eu tenho um comprimento de sarcômero, né? E a estratégia neuromuscular é sempre de tentar deixar esse sarcômero no ponto isométrico, né? E usar as extremidades desse sarcômero, que são as bases elásticas do músculo, né? A titina, o endomísio, epimísio, perimísio, que o próprio tendão, né? Que vão dar ao músculo uma capacidade elástica, né? E a gente sabe muito bem que o corpo humano é um sistema que transforma energia eletroquímica em energia mecânica. E Uhum. ao contrário de outros primatas, né, o ser humano desenvolveu a brilhante capacidade de conter bandas elásticas que usufruem de energia mecânica, de energia elástica. Ou seja,
é uma energia mecânica que não usa energia eletroquímica, ele não gasta caloria, né? Uhum. Então, hoje, quando você fala que você ingeriu 200 calorias, eu estou falando da capacidade de caminhar 1 hora com essas 200 calorias, né? Então, do ponto de vista de eficiência, a gente está diante de um dos melhores sistemas de eficiência que o ser humano conhece. Nenhuma máquina consegue tamanha eficiência, né? Você pega uma máquina, ela esquenta, ela dissipa na forma de calor. E a capacidade, por exemplo, de um motor de um carro, que todos brigam tanto aí para desenvolver o melhor, é de aproveitar aproximadamente 6% da energia que ele produz. O corpo humano passa de 15%, né? Então, aqui entra uma coisa, né, que é clássica quando a gente fala: vou fazer exercício para emagrecer, né? Eu não estou aqui descartando a capacidade de queima calórica de um exercício. Ele consegue queimar caloria. Mas a partir do momento que ele está queimando caloria, mas ele está consumindo caloria de forma desordenada, como você muito bem colocou aí, né? Uhum. Aquela estratégia mecânica, além de ser frustrante, né? Além dele não conseguir o resultado que ele quer, mesmo se esforçando muito, acaba se tornando um risco, né? Então, eu acabei discutindo um pouco sobre prescrição de caminhada para obesos, né? Quando a gente prescreve caminhada para um obeso, e principalmente se esse obeso tiver um peso morto, que é a gordura, né? Uhum. Eu estou falando, eu dou um exemplo muito clássico, né? Duas pessoas que pesam 100 quilos, só que uma tem 10% de gordura, outra tem 50%, né? Quando eu coloco uma pessoa com uma quantidade alta de gordura para caminhar, ela mais do que dobra o impacto relativo da Uhum. massa magra que ela tem, né? Porque ela não tem, ela tem 100 quilos de massa, mas de massa eficiente, ela só tem Uhum. 50. O osso dela está preparado com uma massa de 50 quilos, né? O músculo dela corresponde só a 50% do peso dela. É como pegar uma pessoa normal e colocar 50% do peso dela de mochila para ela andar em cima, né? Aí vão aparecer dores nas costas, dores no joelho, dores na coluna, dores no pé, né? Tem muita gente da podologia hoje que nos acompanha e recebe lá a pessoa com sobrepeso com dores generalizadas, né? E aí começa a aparecer uma estratégia bastante interessante, que hoje tomou conta do mercado, que eu até apresentei em aula um slide seu, né? Sem pedir licença, porque eu sabia que depois eu ia conversar com você, Nem precisa. é, que é um slide que fala de duas categorias de ginástica, né? Uhum. Porque começou lá a história. Eu vou fazer eu vou usar, acho que a gente perdeu a câmera dela. Mas tô aqui, tô Não, ouvindo. beleza, já vai voltar. Pronto, já voltou. Então, aquela estratégia que tomou conta do mercado, que é o tal do HIIT, né? Uhum. High Intense Interval Training, né? O que é melhor para mim? É eu ir para academia e treinar 30 minutos, né? Ou ter uma vida mais ativa, por exemplo, ir a pé ao trabalho, ir a pé buscar as crianças na escola, usar um pouco do dia a dia para consumir caloria. Uhum. O que você me diria disso, Mar? Então, assim, ó, Fábio, até vou voltar um pouco, porque eu vou tentar fazer o link, né, com a parte de um dos tratamentos para obesidade, né, em conjunto, porque não é uma coisa só, uma estratégia, mas vamos pensar uma pessoa que está num processo de emagrecimento, né? Então, a gente tem aí, né, uma necessidade de diminuir calorias, de mudar a qualidade, né, do o tipo de alimento que esse indivíduo consome, como a gente já falou. Mas é muito importante que a gente entenda que quando o indivíduo ele começa, né, nesse processo de emagrecimento, ele facilmente perde massa magra, ele perde massa muscular, né? E aí a gente começa a ter um efeito, eu vou dizer assim, até que indesejado, né, da perda de peso, que é perder músculo, né? E aí o cara, às vezes, ele perde peso, mas ele não emagrece, porque ele
tem um conteúdo, né, mais aumentado de gordura e ele está perdendo aí concomitantemente massa magra, né? E aí entra a questão do exercício físico de forma bastante importante, porque se eu diminuo massa magra, eu diminuo também o meu gasto calórico, né? Principalmente o que a gente chama de taxa metabólica basal, porque o músculo é um tecido altamente metabólico. Então, para você mantê-lo ativo, você precisa de energia constantemente. Se você diminui uma quantidade de tecido, você vai ficar um indivíduo que gasta menos caloria. Então, você tem alguns efeitos no gasto calórico também negativo. Então, é exercício que envolva principalmente exercícios de fortalecimento, né, o que envolva carga, né, sobrecarga, ele passa a ser muito interessante para você manter massa muscular. E aí eu acho que, em termos nutricionais, pensando nesse contexto, o tipo de exercício que esse indivíduo conseguir incluir é o melhor para ele, sem que ele se lesione, né? Que acho que vem uma Maravilhoso. questão aí de sobrecarga que você está comentando, colocar talvez um indivíduo com excesso de peso para correr, não imagino que seja o melhor cenário, mas se ele conseguir, de repente, levantar peso, talvez seja mais confortável para ele, talvez ele vai ter uma. Olha, eu falando de biomecânica aqui, mas ele vai ter uma menor sobrecarga, né? No aparelho locomotor, será que não é mais interessante? Porque nutricionalmente a gente manter massa muscular. Então, em relação ao exercício, eu acho que a gente tem que aproveitar aquilo que o indivíduo ele está apto a fazer, o que ele consegue fazer também. Quanto mais, melhor, claro. E aproveitar esses momentos de gastar mais energia de forma espontânea, né? Então, subir mais escada, ficar mais tempo em pé. A gente não valoriza o ato de estar em pé, mas hoje, infelizmente, a gente passa muito tempo sentado, a gente tem um hábito sedentário, né? Então, idealmente, quebrar esse tempo sedentário, né? Ficando mais tempo em pé, ficando mais fisicamente ativo de maneira geral, né? Então, acho que essas são as minhas considerações nesse Não, sentido. fantástico, e acho que a gente está muito alinhado nisso, porque justamente é o que a gente leva, né? Hoje, tentar gastar caloria de uma forma biomecanicamente ineficiente vai tirar esse cara do cardiologista e vai levar para o ortopedista, né? Vai Uhum. destruir o joelho dele, né? Tem até um artigo que a gente passa na pós-biomecânica que a gente calcula as cargas de uma caminhada no joelho de um obeso, e assim, elas são catastróficas. Não só que a gente tem muito aquela história, né? O impacto, impacto, impacto. E quando você fala para um biomecânico ou para um engenheiro sobre impacto, ele fala, tá, quanto de impacto? Uhum. Em qual taxa de carga? Ou seja, quantas vezes ele tomou aquele impacto? Então, quanto é o impacto, quantas vezes aquele impacto se repetiu e o quanto cada ciclo de impacto respondeu em relação a tempo. Por exemplo, eu bato o pé no chão e eu fico com o pé no chão quanto tempo? Né? Então, eu bato o pé, fico lá 600 milésimos de segundo durante N ciclos de caminhada, né? E essa história até a gente discutiu, né, eu e o Gui, a semana passada, né, no nosso episódio 1, sobre a importância metabólica do músculo, o patrimônio que é o músculo na vida de uma pessoa, né? E quando você fala de treino de força, você consegue minimizar as cargas e, ao mesmo tempo, estabilizar as articulações. Embora não seja a regra, né, o cara estar com sobrepeso e ser sedentário, a maioria das pessoas que chegam com sobrepeso tem um grau de sedentarismo, né? É mais fácil a gente encontrar essa pessoa, né, o obeso sedentário, do que o Uhum. obeso extremamente ativo, né? Aquele cara da NFL, do futebol americano, que é um quarterback bruto, né? É. Que ele carrega a massa gorda justamente para pesar, né? Mas Uhum. aquele cara corre a 35 km por hora, né? Então, a grande questão que a gente fala, né, quando a gente vai tratar o obeso, primeiramente, acerte a vida alimentar dele, né? Uhum. Acerte o comportamento alimentar dele, a cultura alimentar dele, mostre para ele tudo que foi discutido aqui, né? Hoje,
pela professora Marina, para depois você começar a pensar em estratégias seguras de exercício, né? E não estratégias leigas, como a gente viu até reality show de emagrecimento, onde o pessoal pegava os obesos e era deprimente, assim, na minha opinião, uma humilhação pública até, porque colocava os caras para correr, para se mexer, e se vê que eles estavam sofrendo, e aquilo não dá adesão ao exercício, né? Além de causar lesão, não dá adesão, né? Vamos supor que o cara sobreviva, ele não vai querer sofrer todo dia com aquela carga de treinamento, né? Então, acho que hoje, quando a gente fala de tratamento da obesidade em relação à nutrição e em relação a exercício físico, né, a primeira coisa, nutrição, né? Muda o hábito alimentar daquele cara. A segunda coisa, enquanto ele vai, como a Má falou, enquanto ele vai perder peso, cuide da força muscular, da estabilidade articular dele, dê para ele a segurança de se movimentar, né? Sim. Depois que ele entra numa capacitação de movimento segura, aí sim, acho que a gente está começando a fechar o ciclo, né? E vale a pena lembrar mais uma vez, nós não estamos aqui abordando fatores metabólicos, doenças metabólicas, fatores comportamentais, traumas de infância ou Uhum. questões de vida daquele sujeito, né, que devem ser tratadas com psicologia, psiquiatria e outros fatores que envolvem a obesidade. Por isso que é tão complexo, né, Fábio? Porque não existe uma única linha, um único caminho. A gente precisa se cercar de múltiplas, né, estratégias, múltiplos profissionais. E acho que essa fala, ela demonstra exatamente isso, né? Cada qual fazendo o seu papel e acompanhando esse indivíduo naquele momento, porque conforme a situação vai mudando, a gente também vai mudando as nossas estratégias, né? É um pouco isso que você falou. Da minha parte, a gente muda a parte da alimentação, recalcula calorias, qualidade, quantidade, tipo de alimento, e da parte do exercício, né? Em que momento que ele pode começar a aumentar, se movimentar mais. Então, é um tratamento dinâmico ainda, né? Que também não é aquela regrinha, né? Que a gente tira da gaveta e dá para o paciente. Não é assim. Os desafios ainda são inúmeros quando ele está na nossa frente e continua com a gente. Não, fantástico. Márcia, sabe que você me fez lembrar agora, você falando isso, uma vez uma ligação que eu recebi de uma nutróloga famosíssima, também não vale a pena citar nomes, mas ela pedia 3 corridas semanais para uma paciente que eu tinha, que tratava comigo uma fratura por estresse. Essa mulher, ela tinha um problema de compulsão alimentar intercalado com anorexia. Parte da vida ela era compulsiva, parte da vida ela era anoréxica. Ela desenvolveu um processo chamado síndrome da mulher atleta, né? Que acabou gerando uma osteopenia e ela já estava em grau de osteoporose com 35 anos de idade. Ela chegou para mim com uma fratura de estresse de colo do fêmur, porque ela achava que para ela emagrecer ela tinha que correr muito, né? E a orientação que eu tinha, que eu recebi no primeiro momento, né? Eu confesso que se eu soubesse, eu não teria nem atendido o telefone. Mas a ligação na frente da paciente, olha, eu estou aqui pedindo para que você fale sobre que você faça com ela 3 aeróbios por semana, né? Eu falei, querida, deixa eu te explicar só um pouquinho da vida dessa menina. E acho que com 3 palavras ela já mudou, ela ficou sem graça, porque ela quis dar uma carteirada, né? Até de quem Sim. ela era, e a coisa reverteu. Ou seja, se a gente não acompanhar essa pessoa, ela está emagrecendo, ela está ganhando massa magra, ela está ganhando estabilidade, ela ganhou força, ao ponto de conseguir suportar o peso dela em 10 passos de corrida, né? Que é aquilo, a pessoa acha que se ela vai correr, ela tem que correr 5 quilômetros. Uhum, Isso, uhum. se ela conseguir dar 10 passos de corrida, foram 10 impactos de, no mínimo, 1,5 vezes o peso do corpo que ela recebeu naquela perna, né? Se amanhã ela conseguir dar 15 passos de corrida, a gente está evoluindo com essa pessoa,
né? Até chegar ao ponto que a pessoa é um atual maratonista e ex-obeso, né? Que ela mudou de vida com segurança. E para ela mudar de vida, ela precisa de uma coisa, tá viva. Né? Uhum. Morto não muda de vida. É. Muda de catatumba, talvez, mas de vida não. E é o que a gente vê as pessoas matando a pessoa. Aí ela vai emagrecer de vez também, né? Depois de morta, acho que aí o cadáver toma conta, os bichos tomam conta do mercado. Fábio, assim, eu acho que isso até também me lembrou de um assunto que eu acho que talvez hoje não dê para a gente discutir, mas que é o efeito negativo das dietas restritivas na saúde e metabolicamente no indivíduo. Porque isso que você comentou, né, provavelmente ela foi estimulada, inclusive realizar um déficit calórico muito severo, fazer uma dieta muito restritiva, que isso pode, inclusive, ser gatilho para transtorno alimentar, né? Então, a gente sabe, você falou da síndrome da mulher atleta, é muito comum, que hoje a gente já entende que não acontece só nas mulheres, acontece em homens também, né? E a gente chama até de baixa disponibilidade de energia. Os indivíduos eles passam a ter ou comer transtornado, então uma preocupação excessiva com o que está comendo, na tentativa até de manter o peso, né, a estrutura percentual de gordura, etc., mas que para a saúde essa restrição ela pode ter um efeito extremamente negativo, assim, desde alterações hormonais, perda de massa óssea, perda de massa muscular, enfim, e aí a gente passa a ter um outro problema, né? Que é o efeito das dietas restritivas de forma muito severa, né? Então, só um comentário aí Não, nesse mas sentido. eu acho que assim, a gente tem tempo sim. A noite é uma criança, e as crianças aqui em casa já dormiram, então eu estou super tranquilo. Eu acho que a gente podia até fechar, Má, justamente com essa questão, né? Que foi também um assunto discutido. Que hoje, quando as pessoas entram, foi discutido na aula, né? Que está disponível lá no nosso canal do YouTube. Quando as pessoas começam a querer entrar nesse processo e elas começam a entrar em deficiência energética mesmo, né? Ela começa a entrar em red. Ela vai achar num primeiro momento, como eu já recebi pessoas dizendo o seguinte: olha, eu sou ex-obeso, virei ciclista, o cara extremamente magro, né? E ele virou e falou assim: e agora eu faço meu treino de manhã em jejum, né? E eu me sinto muito bem. Estou muito bem, domino meu corpo, sinto meu corpo fluindo. E esse cara, 2 meses depois, ele estava com rabdomiólise, né? E eu já vi você comentando coisas bastante interessantes quando o assunto é deficiência energética, né? Que o sujeito tem um foco na vida. Ele quer pedalar 100 quilômetros, beleza? Uhum, Depois ele diz, a chavinha cai, né? E o disjuntor apaga, né? O cara chega em casa, ele não aguenta fazer mais nada, né? uhum. E acho que essa é a questão que eu queria agora que você comentasse com a gente. O que é hoje uma deficiência no processo de tratamento, aquelas pessoas que acham que elas têm que se alimentar de 600 calorias, né? Eu já vi nutrólogo cobrar consulta de R$ 3.000 para dar 3 colheres de azeite e um ovo cozido de É. dieta diária, né? Fábio, Comenta um pouquinho para a gente sobre isso, Má. olha, então aí é muito interessante, né? Porque a gente começou nossa fala falando do excesso de peso, o que que a gente pode fazer em termos nutricionais, né? Principalmente, e que a obesidade é um problema de saúde pública, né? Algo que a gente precisa olhar e ficar atento para, né? Maravilha. As pessoas, inclusive, têm maior risco de mortalidade quando estão com excesso de peso. Mas o outro lado da balança, né, que é a falta de peso, né, que é o baixo consumo alimentar. Então, se a gente for pegar lá no extremo, né, no outro extremo, isso também é um problema, e vou falar para você que o risco, né, os problemas de saúde, eles são, né, em termos de magnitude, semelhantes àquele indivíduo que tem um excesso de peso, né? Então, o que que a gente precisa, né? Bom, então se eu tenho muito peso, eu tenho um problema. Se eu tenho muito baixo peso, eu também tenho um problema. A gente precisa tentar exatamente encontrar este equilíbrio, né? Estar em equilíbrio, que muitas vezes
é a nossa dificuldade, né? A gente está no que a gente chama eutrofia, né? Está realmente ali na fatia do meio. Mas quando a gente começa a ter o outro lado, que é um baixo consumo alimentar, que muitas vezes está associado com um alto gasto calórico, né? A gente passa a ter uma baixa disponibilidade de energia para você fazer aquela atividade física. E aí, o corpo não tem nem da onde tirar, porque você vai queimando energia, caloria dos tecidos. Você vai perdendo massa gorda, vai perdendo tecido adiposo, que no início, para o indivíduo, é super positivo, favorável, porque ele está emagrecendo, mas depois ele começa a perder massa óssea, ele começa a perder massa muscular. E aí a gente começa a ter um quadro de saúde bastante desfavorável. Começa a ter fratura por estresse, fratura espontânea, né? Começa a ter osteopenia, osteoporose, isso com seus 30 e poucos anos, né? Mulheres, por exemplo, começam a mudar o ciclo menstrual, então passam a não menstruar mais, passam a não ovular mais, e podem, inclusive, entrar no estado de esterilidade, de não poder mais engravidar. Sem falar em alterações metabólicas, hormonais, dificuldade de ganhar massa muscular, alteração de catabolismo, né? E até mesmo alteração de metabolismo de glicose. Nossa, Fábio, aí a gente pode assim listar uma série de alterações negativas, mas você pode ter uma conversa com o indivíduo, especialmente aquele que treina, ele não é o atleta profissional, é o amador que acorda lá às 5, 4 e meia da manhã, vai estar na USP pedalando, na hora do almoço ele corre, à noite ele nada, que tem um volume de treino muito alto. Se você contar para ele todos os riscos que ele tem, ele não vai estar nem aí, porque o objetivo dele é continuar pedalando, é fazer a prova, a maratona, o triatlon, é seguir nessa linha, né? Até o momento que acontece alguma fatalidade ou algum evento que, Catástrofe. exato, que força a pessoa a parar, É, né? Então, assim, ou você para ou você daqui você não passa, é. entendeu? Então é um problema grande, 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 grande de a gente trabalhar e a gente precisa conscientizar essa população para comer mais. Olha, você precisa comer mais. Às vezes são pessoas que consomem assim, vou colocar um número, né? 25 quilocalorias por quilo de peso, né, de massa muscular, que é muito baixo, é um consumo muito pequeno. Não dá conta daquilo que Nossa. ele gasta. É. Não, e aí rasga o patrimônio, né? Que é outro assunto também que a gente discute muito na biomecânica. Você vê, curso de biomecânica, aprenda os exercícios para fortalecimento muscular. Exercício, fala, olha, você tem um patrimônio tão maior dentro do seu corpo, né? Você tem músculo, você tem cartilagem, você tem osso, você tem órgãos, né? Você tem um metabolismo. Então, será que o seu exercício atende à demanda de todos os seus tecidos? Uhum. Né? Que você foi clara agora em falar, além de danificar um patrimônio que é o tecido ósseo, que é o tecido muscular, que vai consequentemente gerar dano cartilaginoso, e que a gente sabe que dependendo da idade da pessoa, isso é irreversível. Irreversível, eu ia falar isso É para você, irreversível, irreversível. exatamente. Então, olha o quão importante é pensar que o exercício ele não vem só para o músculo, né? Você melhorou uma habilidade motora, um controle articular, você parou de sentir dor, você preservou todas as suas habilidades motoras que te fazem ser feliz na vida, né? Você chega num lugar, você pode andar, você pode subir escada, você tem liberdade de movimento, né? E eu acho que tem uma coisa ainda, Má, além de tudo isso, né? Do ponto oposto, né? A obesidade, a anorexia, né? Ou as distrofias relacionadas à falta de energia, né? Que tem também a linha do meio, que é a linha da frustração. A frustração é aquele cara que ele tá gordinho, ele não come. Aí ele não come o que ele precisa, ele fica compulsivo, né? Então ele emagrece 2 semanas, engorda tudo no final de semana. E assim ele vai seguindo a vida dele de frustração. Ele nunca consegue chegar a lugar nenhum, porque ou ele come em excesso, Uhum. ou ele não come, ou ele não se alimenta,
né? E eu vou falar que eu tenho diversos casos na minha vida de pessoas, principalmente mulheres, quando chegam a uma determinada idade, que elas vão acumular mais gordura, principalmente se aproximando da menopausa, que elas começam a entrar em desespero e elas começam a entrar em jejum. Não, eu vou jejuar a Deus e a todos aqueles que vão me emagrecer, né? Acho que esse também é um ponto crucial, né? Fábio, e olha só, essa é uma outra parte de comportamento que a gente pode pensar, né, que favorece a obesidade, né? É a famosa dietas restritivas ou dietas da moda, Fantástico, que fantástico. se você começa fazendo uma dieta para perder alguns quilinhos para um casamento, para um evento, para perder aquela gordurinha abdominal que te incomoda Uma tanto, separação, né? Perder uns é, quilinhos, ver se eu acho uma outra mulher. resolve. Vamos- é. Se você começar a restringir calorias e aí começar, né, a diminuir peso, maravilha. Muito curiosamente, uma dieta assim que restritiva, ou que você começa a cortar grupos alimentares, muito dificilmente você vai conseguir sustentar isso por longo período. E aí você tem o reganho de peso. Aí você fala, bom, eu ganhei peso, mas eu já sei, eu tenho aquela dieta que eu fiz naquela ocasião, eu vou repetir e vou ver se ela funciona. Ela vai funcionar, mas você não perde tanto peso quanto você perdeu da primeira vez. Mas você faz. E você faz por mais tempo, e aí você perde peso. Depois você fala, bom, agora já voltei aos meus velhos hábitos, e você reganha peso. O que está acontecendo com esse movimento, né, que a gente tem, que é o famoso efeito sanfona, que a gente perde, ganha. A gente vai tendo, Fábio, várias mudanças corporais que a gente chama adaptações metabólicas. Então, sucessivas dietas restritivas levam a adaptações do nosso organismo que deixam o nosso organismo mais eficiente para poupar energia. A Uau! gente vira um excelente poupador. E aí, a gente Forte, hein? Forte. não só forte, como a gente começa a o quê? A facilitar o nosso ganho de peso, o nosso acúmulo de gordura corporal. Não é à toa que uma pessoa que começa a fazer uma dieta, ela tende, ou que começa a fazer várias dietas, ela tende a ganhar peso, né, em longo prazo. Nossa. Então, é o efeito das dietas restritivas bastante negativo. E te digo uma coisa, perpassa vários mecanismos que a gente pode, inclusive, assim, explicar, né, o porquê que acontece isso. Então, por que que uma pessoa, quando faz uma dieta restritiva, por que que ela volta a ganhar peso? Porque ela passa a ter mais fome. É um processo que a gente chama de hiperfagia, né? Então, o corpo ele produz mais o hormônio grelina, que a gente já falou, que é aquele que dá o start da fome. Então, a pessoa começa a sentir mais fome, e ela pensa mais em comida. É que nem uma pessoa que está de dieta, fala assim, não me fale de bolo, não me fale em comida, que eu não posso nem pensar nisso. A pessoa, inclusive, começa a não participar de evento social. Ah, minha amiga me chamou para jantar, eu não vou porque eu estou de dieta. Então, para você ver que ela começa, inclusive, a mudar alguns comportamentos, porque ela não quer enfrentar isso, e ela entende que muitas vezes ela não consegue controlar, né, o ímpeto por comer em algumas situações, que é o processo que a gente chama de hiperfagia. Tem-se mais fome para compensar esse peso perdido. Só que isso vai fazendo que, em longo prazo, a gente tenha o ganho de peso, e aí é difícil que a gente vai se distanciando muito do nosso peso original. Tudo começa com uma dieta. Nossa Senhora. Olha, que fantástico fechamento, hein, Mar? Tudo começa com uma dieta. Olha, acho que a gente pode até fazer uma outra live depois que a gente encerrar esse curso de longevidade. Olha que interessante, né? Assunto longevidade. Você quer ser mais longevo? Você quer chegar com mais saúde, né? Não é comendo menos, não é comendo em excesso, não é se matando em exercício, não é colocando sempre o quanto mais melhor, né?
quanto mais fome eu passar, melhor, ou quanto mais eu comer, melhor, ou quanto mais exercício eu fizer, melhor, né? Uhum. Tudo começa, muitas vezes, com pessoas que têm recurso, né? E tudo começa com pessoas que só queriam fazer uma dieta. Olha só, que situação na vida do sujeito, né? Como a gente vê, muitas vezes, pessoas com acesso a muita coisa caindo em espirais negativas catastróficas na vida delas, né? Então, hoje, o fato de você ter acesso a grandes hospitais, grandes academias, grandes nutrólogos, se essas pessoas não tiverem linkadas com o que você falou, com um conceito científico, se todos não beberem da mesma água, né? E eu falo isso com muito orgulho. Hoje você falou de biomecânica, eu falei um pouco de nutrição. A gente fala, a gente costuma beber da mesma água, né? Que é a tal da água da ciência, que é a linguagem universal, né? Tentar criar um pacote da moda para falar que eu descobri a roda, né? A curto prazo pode até te angariar seguidores, mas segue aí o velho ditado, né? Você consegue enganar poucos por muito tempo, muitos por pouco tempo, mas nunca muitos por muito tempo, né? É. E a gente viu que as pessoas que inventaram aí coisas catastróficas caíram em descaso por uma questão bem óbvia, né? Mataram gente, né? Fizeram com que pessoas sofressem. Então, acho que o famoso quer saber mais, né? Faça o curso de fisiologia e nutrição, faça o curso de biomecânica, faça o curso de treinamento. A gente está aqui, né, para mostrar que assim o conhecimento é infinito e assunto aqui não falta. É por isso que a gente tem hoje vários níveis e formas de passar conhecimento. E é por isso que a gente acredita em formação, né? Não só em informação, e sim em formação acadêmica, né? Formação de bons profissionais e formação de uma população mais saudável, né? Mas é um prazer inenarrável. Eu não sei nem como te agradecer por esse papo mais uma vez. Falar com o Gui a semana passada foi uma coisa maravilhosa. Falar com você é uma coisa sempre maravilhosa, né? A gente só enriquece o nosso repertório aqui. Ó, veja que 1h15 que a gente está falando aqui e a gente poderia falar muito mais. Então, Muito mais. queria te agradecer pela privação familiar para estar aqui com a gente, né? A gente sabe o quanto você é uma mãezona aí, né? Uma líder da sua casa e hoje você deixou tudo aí de lado para estar falando com a gente até esse horário da noite. E eu te agradeço por isso. Então, se você me quiser me convidar por mais tempos assim, de privação familiar, também não vou reclamar. Não, e eu Eu também, descanso, eu olha descanso. só, Assim. exato, as mães descansam. Eu sei bem porque tem uma aqui com 3 crias, uma recém-nascida em casa, e as olheiras estavam na nuca quando eu entrei dentro desse Pois é. estúdio hoje. Mas vamos lá, Má, dá um beijo em todo mundo aí, um super beijo para você, um super beijo a todos que participaram aqui com a gente. A gente tem seguidores aqui, né? É, Conseguimos manter essas pessoas até o final, né? Obrigado, pessoal, que assistiu a gente ao vivo. Lembrando que esse conteúdo vai para o Spotify e também para o nosso canal do YouTube. E a gente não vai parar, o nosso contato é eterno. boa. Beleza? Pessoal, Fábio, super obrigada. Então, antes de você dar tchau para todo mundo, eu quero só mais uma vez agradecer todos que estão aí presentes. Foi um prazer de verdade estar aqui. É um assunto que eu adoro falar. Falaria mais, não sei quanto tempo. E obrigada por compartilhar esse momento aí comigo, viu? Muito obrigada. e estamos mandando aí, né, nas descrições dos vídeos que a gente tem, nos grupos que a gente tem, né, os contatos da professora Marina, contato de Instagram, o Instagram específico da pós-graduação de nutrição. Semana passada o Gui, né, no nosso primeiro episódio, deixou o contato dele e a gente vai seguindo juntos aí nessa imensa comunidade, em prol de um mundo mais saudável, né? Sem dúvida alguma. Um super beijo, Má. Se cuida. Beijo, Pessoal, pessoal. obrigado. Namastê a todos. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Beijos.